Seja muito bem-vindo à 168ª videoaula de programação em linguagem C da Flatech. Meu nome é Gabriel Squillat e vamos realizar mais um exercício da matéria de algoritmo e programação na lista de vetor, ordenação de vetor. Nesta ocasião, o exercício é o 10. Vamos ver o que ele pede? Vamos abrir então aqui o nosso dev C++ com um pedido, e é o seguinte: ele pede no enunciado a seguinte questão: elabore um programa que carregue dois vetores com 10 posições cada um. O primeiro vetor com os códigos de 10 produtos e o segundo vetor com os preços dos produtos. Legal, né? Temos que ter então um vetor para código e outro para preço. Mostre um relatório com o código, o preço e o novo preço dos produtos ordenado por ordem crescente de preço, sabendo-se que os produtos que sofrerão o aumento são aqueles que possuem código par ou preço superior a R$1.000. Ou seja, se ele for par ou custar mais de R$1.000, ele vai ter um aumento, né? Então, sabe-se ainda que se o produto satisfaz as duas condições acima, código e preço, o aumento será de 20%. Se satisfaz apenas a condição de código, o aumento será de 15%. E se satisfaz apenas a condição de preço, o aumento será de 10%. Então vamos lá, dar início à criação das nossas variáveis. Como nós sabemos, ordenação de vetor exige aí um comando for, então já vamos criar o comando for, né? As variáveis do tipo int para ser o índice, né, do nosso comando for de ordenação. Já sabemos que temos que ter uma variável i e uma outra x, ou seja, duas variáveis índices. Vamos criar aqui também uma variável vetor com 10 posições, podemos chamar de C, para armazenar 10 posições de códigos dos produtos, e por enquanto finalizar a criação dessas variáveis do tipo inteiro. Vamos criar também do tipo float, variáveis que precisam atender o nosso enunciado. A variável vai ser auxiliar, pois na hora da ordenação precisamos que seja ordenado o preço, e o preço é do tipo float porque tem casas decimais para representar os centavos, né? Então vamos criar também uma variável p com 10 posições para guardar o preço de cada um dos produtos que vai ser informados pelo usuário. Se precisar de mais alguma variável, nós voltamos e vamos ao que interessa, que é o começo da nossa lógica aí do código. Então, um comando for, como de costume, iniciando em 0 o seu índice, enquanto o índice for menor que 10, porque 10 é o que pede, né? É a quantidade de produtos que vão ser inseridos nessa leitura. Índice é igual a índice mais 1, ou seja, índice mais mais. Fechamos parênteses, abrimos o bloco do comando for com as chaves e fechamos também já de uma vez. E já pedimos aqui com o printf que o usuário digite, vamos pedir para descer uma linha cada vez, né? Que o loop rodar, pedir que ele digite o código e o preço em 2 pontos. Acho que esse contrabarra aqui não vai ser preciso.
vamos pedir para que esse contrabarra N aqui pule a linha quando for digitar. Quando acabar de aparecer a mensagem lá e for digitar já o código no caso. Aqui temos que ter então o scanf. Esse scanf ele vai ter duas leituras. Primeiramente para o código, né? E o código é do tipo int, então percentual i. E o preço é do tipo float, então percentual f. Fechamos aspas duplas, vírgula, e comercial para ler o valor do código na posição índice e também comercial para ler o valor do preço na posição índice. Fechamos parênteses, ponto e vírgula. Logo após a leitura de cada vez que rodar o loop, nós já podemos aí fazer o fluxo. Desses valores. Essa é a parte mais importante desse nosso código, desse nosso exercício, na minha opinião. É a parte em que o fluxo acontece. Vamos começar não com o código e o preço, mas sim com apenas os 10% que representa a condição que se o preço for maior que R$1.000, certo? Então vamos lá. If se o preço que foi digitado aí na posição índice for maior que 1.000, fecha parênteses. E temos que ver outra coisa também. Além de ele ser maior que 1.000, nós temos que ver se o código é par ou ímpar, certo? Para ficar bem organizado. Então vamos usar aqui um sinal lógico de E. E vamos ver aqui o seguinte. Se o código na posição índice dividido por 2 restar 0, aliás, se ele restar 1, significa que ele é ímpar, certo? Então como que a gente faz essa questão aí para ver quanto está restando? Basta inserir ali o sinal de percentual dividido por 2, se ele é igual a 1. Porque se ele for igual a 1, ele é um número ímpar, correto? Supomos que o código aqui seja 10. 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 vai ser um número inteiro e não vai restar nada. Ele seria par. Se, no caso, o código for 11, 11 dividido por 2 vai dar 2 também, né? Desculpa, 11 dividido por 2 vai dar 5 e vai restar 1. Então nós vamos saber que é um número ímpar, correto? Vamos fechar aqui com o parênteses, porém temos que prestar atenção numa coisa aqui, ó. Temos que fazer primeiro essa operação para dar certo. Então vamos colocar essa operação entre parênteses para depois comparar se é igual a 1. Ok? E relembrando a vocês, quando nós temos duas condições para o if comparar, temos que colocar tudo entre parênteses externos, ok? Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo se o preço que a gente acabou de digitar é maior que 1.000 e também se o código é ímpar.
Então, se o preço for maior que 1000 e o código for ímpar, o que vai acontecer? Ó? Vai acontecer que o aumento será de 10%. Então, se retornar verdadeiro para essas duas condições, vamos abrir e já fechar um bloco aqui e fazer um novo preço, né, com aumento. Então, o preço na posição índice atribuirá o preço na posição índice vezes 1.10, certo? Ponto e vírgula para finalizar aí a operação. Então sabemos aí que, por exemplo, se o valor aqui fosse 100, sei que tem que ser maior que 1000, mas vamos fazer com 100 aqui só para exemplificar. Se fosse 100 aqui, 100 vezes 1.10 seria 110. Vamos conferir? Então, abrindo a calculadora, 100 vezes 1, no caso aqui é vírgula, 10, é igual a 110. No caso aqui na linguagem C, nessa parte aqui é com ponto, ok? Se você não faz uso da biblioteca setlocale, na tela preta também vai ser com ponto. Vamos apenas realizar um else aqui para finalizar essa cadeia aí do comando if. E agora vamos para a segunda etapa aí, que é para fazer a comparação do aumento de 15%. O aumento de 15% é o que? É para ver se o código satisfaz a condição de ser par, correto? Então, se, vamos abrir parênteses novamente, o código na posição índice dividido por 2 for igual a 0, então significa que ele é par, certo? Vamos já fechar aqui o parênteses e fazer aqui, ó. E também, se ele for menor que 1000, menor ou igual a 1000, né, no caso, porque como o enunciado diz, se for superior a 1000, vai acontecer dos 10% que a gente já fez. Agora, se ele for inferior ou igual a 1000, né, tem que ter o igual também, ele vai apenas receber aí os 15% que é referente ao código par, certo? Então vamos fazer aqui, abrir um parênteses e ver se o preço na posição índice for menor ou igual a 1000, se retornar verdadeiro também, junto com a primeira condição, nós vamos fazer ali a operação matemática do aumento de 15%. Então, não se esquecendo também que temos que colocar tudo entre parênteses externos quando temos duas condições no comando if, certo? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui, acredito que não. Primeiro parênteses fecha o último, segundo fecha o segundo ali, e o terceiro ali. E esse aqui fecha o segundo, beleza. Acredito que esteja tudo certinho. Então aqui o que ele está fazendo? Ele está vendo se o código for igual, for par, né, no caso. Por exemplo, se fosse 10, 10 dividido por 2 vai dar 5 e vai restar 0. 10 dividido por... isso mesmo, vai dar 5 e vai restar 0. Então ele é par. E se o preço for menor ou igual a 1000, se retornar verdadeiro, então agora sim vamos lá então para a parte de abrir e fechar o bloco desse if e dizer o seguinte. Podemos até copiar aqui para economizar tempo, né? Ctrl C, Ctrl V e apenas mudar de 10% para 15%. No caso vai ser 1.15.
e um else para que nada aconteça. Agora temos que fazer a questão aí dos 20%, que é dano verdadeiro para o código par e o produto com valor acima de R$1.000. Então, se o produto na posição índice for maior que 1.000 e o código na posição índice dividido por 2 percentual, né? Dividido por 2 restar 0, então o que vai acontecer é que esse produto não será aumentado nem de 10 nem de 15, mas sim para 20, e 20 é 1.20, certo? Vamos apenas ajustar aqui os parênteses. Vamos primeiro isolar aqui a primeira operação da segunda condição e colocar os parênteses externos, porque temos duas condições em comparação. Só conferir. Então, se o preço for maior que 1.000 e o código for igual a par, o valor do preço na posição índice será acrescido dele mesmo mais 20%. Podemos aqui já realizar um comando printf para ir vendo em tempo real. Vamos fazer assim então, percentual i para mostrar o código igual percentual f para mostrar o preço e mostrar também aí as variáveis referentes a eles, né, que são código na posição índice e preço na posição índice também. Fechamos o parênteses desse printf, ponto e vírgula. Vamos fazer aqui uma tabulação, Ctrl T. Vamos ver se tá ficando legal, vai ficar bonito. Bom, antes de ordenar, nós já sabemos que podemos testar então para ver se está dando certo, né? F11 para compilar e executar. Apertei F11 do meu teclado e ele vai aqui já pedir que digite o código e o preço. Vamos lá. Vamos fazer então, começar com um código 209 que é ímpar, ou seja, 209 não exige que o preço seja aumentado, e o preço acima de R$1.000, vamos fazer aí R$1.100. Então, se o preço for maior que R$1.000, vai ser acrescido de 10%, né? Então, 10% de 1.100 vamos ter aí R$110 a mais, correto? 110 com 1.100, vamos ter aí então 1.210, correto? Vamos apertar Enter e o código 209 terá o novo preço de 1.210. Ok, vamos apenas delimitar aqui o número de casas decimais para 2 para representar os centavos e pedir aqui no printf, ou aqui em cima eu acho melhor, né, para sempre pular uma linha cada vez que acontecer aí de o loop rodar. Vou fazer de novo o mesmo teste, digitar aí o código 209 com o preço de R$1.100 para ele acrescer 10%. 1.100. Agora sim, está bem mais visivelmente bonito o nosso código. 209 o código e foi para 1.210.
Ainda nessa mesma tela, vamos realizar agora a condição para que se o código for par, certo? Vou digitar então o código 210, que é par, e digitar um valor de R$100. Ele é par e é um valor abaixo de R$1.000. Ou seja, esses R$100 tem que ser acrescido de 15%, e o novo valor do código 210 tem que ser 115. Certo? Vamos apertar Enter e está aí. O código 210 terá o valor de R$115, que é referente a 15% de aumento. Vamos agora fazer também uma condição para que dê negativo em tudo, né? O código sendo ímpar e o valor de R$100, mesmo que abaixo de 1.000, né, vai permanecer então R$100, porque não vai ter aumento, nem o código vai ser par e nem o valor vai ser acima de 1.000, quanto menos os dois, né? Olha lá, 211, o código permaneceu R$100. Agora vamos fazer um código 212 atendendo as duas condições, o código sendo par e o valor sendo acima de R$1.000. Vamos fazer 1.100 novamente. E agora ele tem que aumentar 20%, correto? Então 20% de 1.100 vai ser, se fosse 10%, como a gente já fez lá em cima, ele cresceria 110, né? Então aqui tem que crescer o dobro, 110, não 110, mas 220. 220 com o valor que está aqui vai dar 1.320. Apertando Enter, está aí. O código de 212 é igual a 1.320. Legal. Nessa parte então já vimos que nossa lógica está funcionando muito corretamente. Vamos então, agora aqui abaixo, fazer um comando for para ordenar. Vamos comentar aqui também antes, primeiramente, né, que esse é o comando de leitura e fluxo. Ctrl Z, temos que copiar aqui o for, Ctrl C, Ctrl V. E esse comando for não será nem de leitura nem de fluxo, mas sim o comando de ordenação. Como estamos acostumados, para ordenar precisamos de um for dentro do outro comando for, que terá a seguinte lógica: x começando em índice i mais 1, enquanto x for menor que 10, x mais mais. Fechamos então, abrimos e fechamos o bloco desse for interno e aqui vamos ver a condição. Qual que é a condição então? O exercício pede que nós ordenemos por ordem de preço crescente. Então, se o preço na posição índice, que é a primeira, o primeiro preço, né, for maior que o preço na posição X, então a seguinte operação acontecerá. Ó. Se o preço anterior for maior do que o preço sucessor, então está errado, né? Porque a ordem tem que ser crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, se tiver o maior na frente, temos que fazer a troca. E para fazer a troca, como é? Vamos abrir o bloco, já fechá-lo aqui. Auxiliar atribuirá o que contiver em P na posição índice. O que contiver em P na posição índice
atribuirá o que contiver em P na posição X, e o que contiver em A auxiliar, né, eu até falei errado aqui para vocês, desconsidere, tá? O que contiver em P na posição X é o que vai para P na posição índice. E, no caso, o último E, P na posição X atribuirá o que contiver aí temporariamente em AUX. Acabou aqui? Não. Por que não? Porque se nós ordenarmos, quase não saiu, apenas o preço, o código aí vai virar uma bagunça, né? Então temos que ordenar o código também. Para ordenar o código, a lógica é a mesma. Auxiliar atribuirá o código na posição índice, ponto e vírgula. O código na posição índice atribuirá o que tiver no código posição X, ponto e vírgula. E por último, o código posição X atribuirá o que está temporariamente em auxiliar. Deixa eu ver se está tudo certo. I para X e X para auxiliar. Acredito que dessa forma tenhamos ordenado. Vamos apenas realizar um else aqui para finalizar a cadeia do comando if. E agora um comando for final para exibi-los. Ctrl C, Ctrl V. Vamos abrir e fechar o bloco. E nesse bloco vai conter, vamos mudar o comentário primeiramente, né? Comando de exibição. Vai ter um printf. Vai ter um printf então mostrando percentual i para o código. Código percentual i. Preço percentual f.2f, né, para delimitar as casas decimais. Aspas duplas, vírgula, e vamos mostrar as variáveis de referência em questão, que é C na posição índice, que é o código, e preço na posição índice. Fecha parênteses, ponto e vírgula, e vamos pedir para pular uma linha cada vez que o loop rode. Vamos ver se deu certo então. F11 para compilar e executar. Apertei F11 no meu teclado aqui e vamos fazer o teste. Vou começar aqui com 210. Aqui a gente pode ser mais rápido, né? 211, 100 também. Agora fazer um 212 com R$50, 213 com 1.000, 214 com 1.100, 215 com R$55, 216 com 20, 217 com 80, 218 com 88 e 219 com 150. Apertando Enter, então temos o código e o preço ordenado da forma crescente, ó, do menor para o maior. Legal, né? Deixa eu só dar uma revisada aqui para ver se está faltando alguma coisa. O preço, cadê? Mostre um relatório com o código, o preço e o novo preço dos produtos em ordem crescente. Bom, ele pediu aqui também
o preço normal, né? O novo preço e o código a gente já está mostrando. Deixa eu dar uma pequena pausa aqui para ver se tem como a gente resolver isso. Bom, após uns minutinhos aqui pensando, a gente tem como criar mais uma variável aqui, ó. Vamos colocar uma vírgula, criar uma variável chamada pp para fazer referência ao primeiro preço, ok? Um primeiro preço com 10 posições também. E aqui, ó, a cada leitura, vamos fazer com que essa variável pp de primeiro preço na posição índice receba o mesmo valor que digitemos em P na posição índice. Após isso, vamos descer aqui no comando de ordenação, copiar essa parte aqui, ó, Ctrl C, vamos vir aqui, fazer um Ctrl V e mudar tudo de P para PP, de preço para primeiro preço. E aqui embaixo nós vamos ver o código, né? O preço, o primeiro preço, vamos fazer uma tabulação aqui para cada item. Copiar isso aqui também, Ctrl C. Barra T. Vamos fazer assim, aumento. Ctrl V. Será o primeiro preço, tem que aparecer antes, né? Vírgula. Agora, preço na posição índice. Acredito que esteja tudo certo. F11 para compilar e executar. Vamos fazer um pequeno teste rápido aqui, na tela preta. Vamos ver. 210, 100 reais, 211, 150, 212, 400, 213, 50 reais, 214, 1.100, 215, 3.000, 216, 550, 217, 800, 218, 28 e 219, o menor preço vai ser 10 reais. Então tá aí, vamos ver se está tudo certo. Código 219, o preço de 10 reais, ele é ímpar, não vai subir, e ele é menor que 1.000, não vai subir, vai permanecer o mesmo preço. 218 já sobe porque é par. Sobe quanto? Sobe 15%, né? 15%, vamos ver se está certo então. 28, vamos calculadora, 28 vezes 1,15 é igual a 32,20, está batendo aqui também. Aqui também não sobe nada porque é ímpar e menos de 1.000. Aqui sobe os 15%, o do 100 a gente já dá para saber que está certo. Aqui 150 não sobe nada porque era ímpar e menor que 1.000. 400 sobe os 15% e dá 460, certo? Aqui 16 sobe os 15%, os 15% do código, né? Aliás, é isso mesmo, sobe os 15% do código. Aqui em 3.000 ele já sobe apenas o preço, por ser um preço superior a 3.000. Então, se ele sobe 10%, vai de 3.000 para 3.300. Está batendo também, se fosse 1.000 era 1.100. E aqui 214 de 1.100, no caso aqui está 11.000, né? E foi para 13.200, porque 214 é par e o preço está acima, né? Então ele tem que subir 20%, né? Porque atende as duas condições. Vamos apenas fazer esse último aí na calculadora. 11.000, certo? Vezes
vezes 1,20. Então tá aí R$13.200. Bateu tudo certinho. E ele ordenou de forma crescente do preço aí, né? Um preço crescente. Nosso código e nossa tela aí de execução ficou até bonito, né? Tudo alinhadinho. E resolvemos então assim mais um exercício aqui nas videoaulas de linguagem C da Flatech. Se você gostou, deixa seu like. Viu algum erro, deixa algum comentário. Quer dar alguma sugestão ou participar, comente. Eu espero a sua inscrição no canal e também espero você na próxima videoaula, agradecendo e encerrando aqui por sua visualização e sua presença, ok? Então até a próxima e nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos!